Beto, meu celular não é bom, meu Deus do céu, o que eu faço? Cara, é impressionante como tem muita gente que fica juntando as economias para comprar um celular novo, achando que dessa forma as fotos vão melhorar. Mas não, foto de comida não é esse o segredo, não é o equipamento que vai mudar o resultado das suas fotos, e sim técnica. Tem muita técnica para desenvolver antes de pensar em melhorar o seu equipamento. Não é o celular mais caro que vai fazer as melhores fotos. Isso eu posso garantir para você. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas e-book especial de Natal de uma grande empresa foi feita com fotos de um iPhone 7. Sim, a gente já está, acho que 6 gerações para cima, se não me engano, 5. E as fotos foram para o ar no final de 2020 com o iPhone 7. Vou compartilhar nessa aula uma porrada de dicas para você começar a melhorar suas fotos. Quem é novo? Quem está chegando aqui pela primeira vez para assistir um aulão do Beabá de conteúdo culinário? Ó, já vou começar com uma dica extra aqui. Para quem não tem memória no celular, hoje por R$19,90 mais ou menos, acho que R$19, você compra, sei lá, 5 GB de memória na nuvem do Google. Ou seja, você pode transferir todos os seus dados do celular para uma nuvem de dados e você acessa a qualquer momento do seu celular. Então, R$19 por mês, você tem espaço infinito para guardar suas fotos. Quando a gente fala de fotos, 5 GB é tipo muito. Separei 4 dicas para você colocar em prática com o aparelho que você tem hoje na mão para você melhorar suas fotos de comida. Alguém que está aqui acha que não tem o equipamento certo para começar a desenvolver um bom trabalho? Vocês acham que falta alguma coisa em questão de estrutura e equipamento para você melhorar suas fotos? Bom, quem acha que é isso, eu tenho boas notícias. Vocês vão economizar, vocês vão poupar um pouquinho de dinheiro, vocês vão melhorar bem a foto de vocês antes de dar esse próximo passo e escolher o equipamento certo. Até porque, quando você não sabe muito bem ainda tirar fotos de comida usando o seu celular, muito provavelmente você vai investir num novo equipamento, vai fazer besteira e gastar dinheiro errado. Então, nós vamos aprender agora de uma vez por todas o que precisa ter num celular bom e quais são as dicas que eu posso usar no que eu tenho hoje para começar a melhorar minhas fotos. Assim, qual que é o meu objetivo com essa aula de hoje? É você terminar essa aula, você colocar essas 4 dicas em prática e já melhorar as suas fotos, sem precisar esperar um novo celular, sem esperar a próxima turma do Método Foodstyling, já começar a melhorar. Então, o Beabá de conteúdo culinário é para isso. Primeira dica que eu dou para vocês, prepare o seu celular. Deixa eu pegar esse daqui, inclusive. Por que eu falo para você preparar o seu celular? Quando você compra um celular, quando você pega ele, você começa a tirar suas fotos, você começa a usar, ele vem com alguns padrões de fábrica. E não necessariamente os padrões de fábrica são o ideal para você executar um trabalho com o celular, para você tirar suas fotos. E às vezes eles vêm otimizados para economizar energia, para economizar espaço no seu celular. Então, nem sempre ele vem preparado para isso. E pessoal, não importa o modelo do seu celular, isso serve para todos, tá? Todo celular tem uma aba de configurações ou de ajustes, que geralmente vem por aquele botão que é uma engrenagem. Você clica nessa engrenagem e aí você encontra a sua câmera por aqui. Aí você fala, nossa, câmera. Aí você clica no câmera, tem ajustes de câmera. Estou mostrando no iPhone, mas vale para qualquer celular real mesmo, tá? Quando você abre os ajustes de câmera, você tem 2 opções de ajustes. Quais são esses 2 ajustes de câmera que você precisa fazer? O primeiro deles é o ajuste de foto e o segundo dele é o ajuste de vídeo. O que eu vou fazer no meu ajuste de foto? Você vai simplesmente deixar a melhor configuração possível. Eu vou dar um exemplo. Quando eu coloco no iPhone, eu tenho só 2 abas aqui. A primeira delas é alta eficiência e a segunda delas é o mais compatível. E quando eu seleciono, ele tem até uma descrição aqui embaixo, falando o que é cada um. Quando eu coloco no alta eficiência, eu consigo ter imagens num tamanho um pouco maior, num formato maior, e eu consigo ter uma imagem que me permite um pouco mais de recursos na hora de editar ela.
Então é um formato um pouquinho maior em termos de tamanho, mas também com maior qualidade, e vai me proporcionar maior flexibilidade na hora que eu for editar as minhas fotos num aplicativo. Então o que eu faço? Seleciono maior eficiência. Celulares Android ou a partir de iPhone 12, é engraçado isso, todo mundo fala iPhone, 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 mas o Android, geralmente alguns modelos de Samsung, do celular do Google, Motorola, eles já tinham o formato RAW nas fotos. O formato RAW é um formato cru, que na hora da edição você praticamente consegue revelar a sua foto. Então isso é muito legal, isso é muito bom, apesar de ser um arquivo, às vezes, 5 vezes o tamanho de um arquivo convencional. Mas de vez em quando é legal, se você quiser se arriscar um pouco mais, a partir do momento que você aprende um pouco mais sobre edição de fotos, você pode tirar nesse formato RAW, que vai te ajudar. Caso contrário, economiza um pouco de espaço no seu celular e tira no maior formato possível. Maior formato possível não, desculpa. No formato de maior qualidade no seu telefone. Vale lembrar que, por exemplo, celulares como o Samsung, que tiram fotos de câmeras de 22 megapixels, e aí você vai ver, assim, câmera de 22 pixels, aí você vai ver a imagem é gigantesca. Dane-se, porque no Instagram só cabe imagens de 1080 pixels. Então, assim, você não precisa ter a imagem gigantesca, mas você precisa ter qualidade. Tamanho da imagem é diferente de qualidade da imagem, e você vai ver isso sempre quando você tiver nas configurações do seu telefone. Não sei se o Xiaomi tem RAW, tem vários modelos de Xiaomi, mas eu acredito que tem sim. Vale entrar no site e dar essa conferida. DNG no Lightroom. DNG é uma extensão de arquivo como se fosse RAW. Ele também permite um pouco mais de flexibilidade na edição, a gente tem um pouco mais de acesso a alguns recursos, controle um pouco mais minucioso de luz, de cor. Então, é o formato do Lightroom e geralmente é o formato que do iPhone vai para dentro do Lightroom também. Então, ó, a primeira dica que eu dou é essa. Vai no seu celular, ajusta as configurações, coloca a melhor qualidade da imagem e outro ajuste legal para vocês fazerem. Eu sei que aqui fica ao contrário, mas a gente consegue entender. Tem um dos ajustes aqui embaixo que se chama grid ou grade. O grid e a grade é aquilo que eu já mostrei algumas vezes por aqui, que é quando fica aqueles riscos, 2 na vertical, 2 na horizontal aqui no telefone. Quando você ativa o grid, vai aparecer como se fosse uma marca d'água nos seus vídeos dessas linhas. E essas linhas servem para você ajustar e enquadrar certinho o que você está fotografando. Não ficar aquela foto torta meio esquisita, não ficar as coisas um pouco muito distantes uma das outras. E mais para frente, numas próximas aulas, vocês vão aprender sobre regra dos terços, que é uma técnica que a gente usa no food styling para elaborar o cenário de uma foto seguindo essas linhas, porque não sei se vocês sabem, quando você tem 2 linhas na vertical, 2 linhas na horizontal, formam um quadrado, tem a intersecção entre essas linhas. Cada um desses 4 pontos são pontos de atenção dos nossos olhos na hora de ver uma foto. Ou seja, se você tiver por exemplo, eu vendo meu bolo e eu quero tirar uma foto legal de bolo. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu bolinho em um desses pontos de atenção. Por quê? Porque quando a pessoa for olhar a foto, intuitivamente o olhar dela vai procurar um desses 4 pontos. Se o meu objeto principal estiver em um deles, pum, ganhei ponto. A pessoa viu logo de prima aquilo que eu quero mostrar. Então, mais para frente a gente vai entender mais sobre o grid. Por enquanto, ativa no seu celular. Deixa as grades ativadas. Cara, dica número 2 que vocês podem começar a melhorar hoje no celular de vocês para tirar melhores fotos sem precisar colocar a mão no bolso. Na verdade, é um tema com algumas dicas. Tem subdicas aqui nesse tema. Então, vocês vão ganhar algumas de lambuja de presente aqui. Primeira coisa é o foco. Essa segunda dica é em relação a foco. Como que eu faço para melhorar o foco da minha imagem? Eu vejo muita gente reclamando da qualidade. Então, Beto, minha foto sempre sai embaçada, eu tenho um celular que até é relativamente bom, mas as fotos não saem com definição, as minhas fotos não têm a qualidade muito boa. Cara, é impressionante, esse daqui mesmo, é impressionante como muitas das vezes a gente olha o nosso celular, por exemplo, esse olha a capinha só, você acha que tá suja ou não? Imagina a lente tá igual a isso daqui. Então, eu já falei algumas vezes, primeira coisa é limpar a lente, esse daqui eu não vou nem me aprofundar muito, matou. A segunda coisa
para melhorar foco é você segurar o dedo no celular para focar. Ou você dá um toque, ou você segura o dedo. Por quê? Porque dessa forma você vai focar onde você quer. Então você imagina que você está com a sua foto, por exemplo, uma foto de bolo. Puta, tô com a foto do meu bolo e eu quero ter foco nele. Por exemplo, tem uma foto dessa. Se eu clicar com o meu dedo no fundo da foto, lá no bolinho lá atrás, esse bolo vai ganhar foco. E o bolo da frente vai perder o foco. E por aí vai. Então, eu sempre olho na minha foto qual que é o elemento principal dela. E depois de descobrir, puta, esse é o elemento principal, é isso que eu quero mostrar para as pessoas, é disso que a minha foto se trata, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou colocar o meu dedo nesse elemento para o celular focar ali. E lembrando, se o seu celular estiver focado e você meter a mãozona na frente de novo, vai mudar o foco. Muito provavelmente ele vai automático para sua mão, e aí a hora que você tirar, o foco vai ficar meio perdido na área. Então é sempre bom, antes de apertar aquele botão de disparo, você conferir aonde está o foco. Que é engraçado, os principais erros que a gente tem na fotografia são os erros de distração. É a galera que vacila tirando a foto, às vezes deixa algum elemento sujo na cena e depois quer um aplicativo para apagar um erro. Cara, tá com a cena pronta, presta atenção no que você tá fazendo. Eu sei que às vezes é correria, mas às vezes é 5 segundos a mais na hora de tirar uma foto que te economiza muitos minutos depois. Então, é sempre legal você ter essa atenção na hora que você está produzindo. Seguindo nas configurações de câmera, depois de você ter ajustado a sua configuração de foto, você vai ajustar a sua configuração de vídeo. Qual que é a minha sugestão? Quando você pega celulares mais modernos, você tem até 4K, não sei das quantas, 60 frames por segundo em 4K. Cara, se filmar 1 minuto, você ocupou um baita espaço do seu celular, então você vai comer a memória dele. A minha sugestão é que você coloque sempre 1080 HD, 30 frames por segundo. Por que 30 e não 60, Beto? 60 não é melhor para fazer vídeos em câmera lenta? Sim, se você quer fazer vídeos em câmera lenta, coloca 60 frames por segundo e no editor de vídeo depois você ajusta para câmera lenta. Mas por que eu gosto do 30 frames? Porque é um pouco mais reduzido o tamanho do vídeo. 1080 HD é o formato que cabe na rede social. Se você filmar em 4K e você quiser publicar no Instagram, por exemplo, o Instagram vai converter o seu vídeo para 1080. E às vezes a qualidade fica pior do que se você já mandasse direto em 1080. Por isso que eu deixo sempre a qualidade para filmar 1080 HD 30 frames por segundo. O que é frames por segundo, Beto? São fotos por segundo, quadros por segundo. Então, quando você está fazendo um vídeo, o vídeo tira, por exemplo, 30 fotos por segundo e transforma isso num vídeo. É assim que funciona o vídeo. Então, essa é a minha sugestão para vocês. Quem quiser deixar em 4K, porque vai mandar vídeo para o YouTube, pode deixar. Mas é importante, sempre quando você for colocar numa rede social, mudar o formato para 1080, tá? Cara, falando de foco, quem aí quer tirar foto de comida com fundo desfocado? Eu sei que esse é um dos grandes desejos e eu acho que é o maior pedido que aparece nas caixinhas de perguntas. Beto, como fazer fundo desfocado nas minhas fotos? Beto, qual é o aplicativo para fazer fundo desfocado na foto? Cara, isso não é um aplicativo. As fotos você já tira com o fundo desfocado. Você até pode, hoje em dia tem aplicativos para você usar para desfocar o fundo, mas fica meio fake, fica aquela coisa meio de mentira. Então, se você quer tirar fotos com o fundo desfocado, você tem que aprender a fazer isso na hora de fotografar. Você não precisa de modo retrato, você não precisa ter o celular que faz aquela mágica acontecer, qualquer celular basta. Eu fiz até uma aula só sobre isso no método Food Styling, que eu faço a foto de 4 jeitos diferentes para desfocar o fundo, para não ter desculpa. Eu mostro que com o método clássico você consegue desfocar o fundo, ou seja, sem recurso nenhum, só com a câmera normal. Usando o aplicativo Lightroom você consegue desfocar o fundo. Usando o modo retrato do celular, é óbvio que você consegue desfocar o fundo, mas é engraçado que o modo retrato, ele não é tão preciso. Às vezes, por exemplo, você está com uma xícara aqui, você quer desfocar o fundo, às vezes ele pega a borda do objeto que você está fotografando e desfoca.
às vezes ele, como se fosse assim, a coisa meio que desmanchando, meio borrada na imagem. Então é o desfoque meio fake, né? Meio de mentira, aquele desfoque digital. Não fica tão bonito. E tem um nome chique para isso. O nome chique na fotografia para esse desfoque no fundo se chama bokeh. É o bokeh, e tem lentes que desfocam mais bonitas do que outras, é o bokeh da lente. Então, a dica que eu dou para vocês, para você tirar foto com o fundo desfocado, é o seguinte: quando você for montar o seu cenário, você tem que deixar espaço entre os elementos, ou seja, pelo menos 90 centímetros. Se você for tirar foto de frente. Fotos de cima é difícil desfocar, porque o segredo de desfocar uma foto, ela é os objetos estarem em planos diferentes. Ou seja, você tem o primeiro objeto num primeiro plano, você tem outro objeto uns 30 centímetros de distância, e você tem um outro plano de fundo mais ou menos a 60 centímetros de distância. Se você colocar o foco no elemento 1, muito provavelmente o elemento 3 comece a ficar desfocado. Por quê? Por conta dessa distância que você deu entre eles. Se tiver tudo no mesmo plano, na mesma distância, você não consegue desfocar. Você pode usar o que for que você não desfoca. Então, você precisa... a mágica de você fazer uma foto desfocada está no cenário que você cria. Está aqui o seu plano, você coloca um objeto, 2 objetos, 3 objetos. O foco no fundo, desfoco da frente, foco na frente, desfoco do fundo, e por aí vai. Para você ter maior controle do desfoque, aí vai um detalhezinho de recurso de câmera. Por exemplo, o iPhone hoje ele tem uma câmera de 1.4 de abertura, que é uma abertura muito grande, que possibilita um desfoque mais fácil. Já o Samsung, por exemplo, se não me engano, é 2.8. É uma boa abertura, mas não tanto quanto a do iPhone. Então, você precisa de um pouco mais de distância para conseguir esse desfoque. Então, depois dessa dica de desfocar o fundo para vocês, a gente vai para a terceira dica para você melhorar as suas fotos sem precisar trocar de aparelho. Recapitulando, primeira dica, configurações do aparelho. Segunda dica, o foco. Eu dei 3 dicas para você melhorar o foco do seu celular. E terceira dica é a luz. Eu peguei alguns cuidados básicos para você não vacilar com a luz. Se você não sabe, a luz é o elemento principal para você conseguir uma foto de comida com boa qualidade. Ó, aqui um exemplo no meu cenário, olha a diferença que eu tenho de luz. Olha a intensidade desse amarelo, olha a intensidade desse amarelo. Teoricamente, eu comprei isso como luz branca. É uma luz branca, mas olha a tonalidade dessa, olha a tonalidade dessa. Essa é uma luz mais quente, essa é uma luz mais fria. Alguma dessas é boa para tirar foto de comida? Não. As duas são uma porcaria para tirar foto de comida. Por isso que elas fazem parte da decoração do meu cenário e olhe lá. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que você tem que se atentar é na intensidade da luz. E por que eu falo isso? Intensidade da luz vai fazer diferença, porque quanto mais luz você tem, mais recursos você tem na sua fotografia. Alguém aí gosta de tirar fotos em movimento? Cara, para tirar foto em movimento, o grande segredo está na intensidade da luz que você usa. Eu aposto que muita gente não sabia disso. Sim, para você tirar uma foto de movimento, você precisa de uma grande incidência de luz, uma luz de alta intensidade, para você poder aumentar a velocidade do disparo da tua câmera. E se você tira com o celular no modo automático, ele faz esse ajuste automático. Quanto mais luz você tem, mais rápido ele pode disparar, mais baixo fica o ISO dele, melhora a qualidade da sua foto e você pega tudo bonitinho. Então é isso, se você quer foto em movimento, capricha na luz, capricha na luz. E o que eu considero uma luz de intensidade boa? É a luz mais forte que você pode ter, porém que você consiga controlar. Não adianta nada você ter um holofote da NASA, colocar no seu estúdio e não saber controlar. Tua foto vai sair toda branca, com nada de sombra, com aqueles pontos estourados. Então, a melhor luz que você pode ter é a luz mais intensa possível que você consiga controlar. Que você consiga criar sombras, que você consiga criar brilhos, nada muito excessivo e tudo com muito controle. Então, essa é a luz legal para vocês terem. Ah, Beto, onde eu compro? Cara, Google, a gente ainda vai ter aulas para falar sobre luz. Por enquanto, a gente está falando de como evitar trocar o celular antes de aprender a tirar foto. Vocês estão aprendendo a usar o celular que você tem hoje na mão para ter os melhores resultados possíveis com aquilo que você tem hoje. Esse é o nosso objetivo dessa aula. Então,
Luz forte e controlada, é isso que você precisa ter. Segundo cuidado que você precisa é a direção da luz. Então, a minha sugestão é que você aprenda a direcionar a luz e que você aprenda a rebater a luz. Sim, rebater a luz. Quando eu falo de foto de comida, não adianta nada você falar, eu vi no vídeo do Beto que ele tira a foto do lado da janelinha dele e funciona super, olha as fotos dele como é que ficam, ele pega o celular e a janela e faz uma foto incrível. Mas não é isso. Às vezes tem um monte de macetes, de técnicas e dicas nessas imagens que você pega que muitas vezes você não percebe, você não dá conta que aquilo é importante. Uma das coisas importantes é sempre quando você for fotografar usando a luz de uma janela, por exemplo, é você apagar a luz do ambiente. Por muito tempo eu ia tirar a luz, o que eu fazia? Montava o cenário, colocava do lado da janela, eba, vou tirar a luz, e ficava aquele monte de luz na sala. Ou seja, eu não estou tirando foto com luz natural, eu estou usando a luz da minha janela e mais uma porrada de luz que está na minha sala. Lâmpada amarela, até lâmpada verde às vezes tinha aqui, e o que acontecia? Eu tirava a foto, na hora que eu ia ver ficava aquele fundinho branco com um borrão verde, com um borrão amarelo. Por quê? Porque minha luz ficou acesa. Então, é importante você desligar todos os pontos, as fontes de luz que você tiver. É importante você usar um único ponto, mesmo se não for a sua janela, se você tirar a foto com abajur, por exemplo, que seja só ele ligado e o resto não. Por isso que eu falei, direcione a luz e rebata a luz. Por quê? Se você tiver um ponto de luz e não for o suficiente, você não vai acender a luz da sala. Você vai rebater essa luz. Beto, como que eu vou rebater essa luz? Vamos lá. Você vai rebater sua luz assim. A luz está vindo de cá, você simplesmente rebate. Tá vendo? Ó, aqui eu não tenho luz, aqui, opa, começa a rebater. Então você vai direcionar. Se você tem uma comida, por exemplo, aqui no meio da mesa, e você quer iluminar, a sua luz está vindo daqui, você pega e posiciona o seu rebatedor do outro lado. Por quê? A luz vai bater, vai refletir e vai iluminar. E você ganha um novo ponto de luz, mas qual é a sacada disso? Na mesma cor. Não tem cores diferentes, não tem temperaturas diferentes de luz. Você vai iluminar com um único ponto de luz e só suavizar as sombras do outro lado. É isso que você vai fazer. E quem não tem luz natural vai trabalhar com abajur, vai trabalhar com algum outro ponto de luz que não seja a luz de teto, ou no começo, puta, Beto, eu não tenho, só tenho luz do teto. Tudo bem. Uma dica boa até de iluminação que vocês podem usar como um quebra-galho, para quem não quer investir muito, ou às vezes tem até parado em casa, sabe aqueles abajurzinhos de escrivaninha, aquele que você torce tudo assim e fica a cúpula? Usa ele com uma luz legal, pega uma lâmpada de LED de 30, 15 watts, mais ou menos de 3.500, mais ou menos K, que é o Kelvin, a temperatura da lâmpada, e coloca um papel manteiga na frente para quebrar, deixar essa luz suave. E usa isso no começo para você iluminar suas fotos. Até depois você ir pegando confiança e falar, puxa, tá funcionando, eu vou investir um pouquinho mais num softbox? Vamos embora. Então, assim, não tem desculpa, cada um pode fazer o que tem em casa, é só seguir o conceito e a técnica e usando, assim, não é o equipamento profissional que vai fazer a sua foto ficar profissional, porque por trás do equipamento profissional tem só o recurso que ele entrega para você. Um softbox, o que é? É um abajur virado para o lado com um papel manteiga na frente. Cara, é isso um softbox. Então, se você pegar um abajur e você virar ele de assim, funciona. Você põe a cúpula aqui e vai dar certo. Vai funcionar. No curso eu fiz até o desafio. Eu me desafiei. Eu falei, vou pegar esse softbox que custa R$3.000 e eu vou pegar o meu abajur com a lâmpada de trintão que eu comprei na Leroy Merlin. Fazendo merchan da Leroy Merlin já. Então, peguei essa lâmpada de trintão, peguei o softbox de 3.000, falei, vou fazer a foto do mesmo pãozinho, do mesmo cenário, com os mesmos recursos e dar o tapa na edição. Cara, eu postei aqui no Instagram, falei, qual é o softbox de 3.000, qual é o abajur? Se você ler nos comentários, uma galera não sabe, cada um fala uma coisa. Por quê? Porque dá para ver a diferença, mas é muito sutil. A iluminação tem tanto o que falar quando a gente fala de fotografia de comida, que tem um módulo com mais de 10 aulas só sobre iluminação de comida. Como você cria aqueles fundos
escuros, como você cria brilho, como você valoriza a textura, como você valoriza a cor, como que você usa a luz natural, como que você usa a luz controlada, como que você usa abajur, como você usa softbox. Cara, tem um módulo inteiro só disso. Então a gente vai precisar pelo menos de uma live inteira dedicada à iluminação para a gente conseguir percorrer tudo. Mais um cuidado que você precisa ter ainda nesse tema iluminação, temperatura da cor. Não vacila tirando foto com lâmpada amarelada, não vacila tirando foto com essas mais amareladas também, assim, mais para o verde, nem para azulada. Tenta pegar o mais neutro possível. Quando a gente fala de temperatura da lâmpada, ela é medida em temperaturas de graus Kelvin. Parece meio coisa de louco, mas qualquer loja de material de construção, material elétrico, iluminação que você for, você fala, eu preciso de uma lâmpada de 3.500 graus Kelvin ou 4.000. O cara vai entender a língua que você está falando e ele vai chegar com uma lâmpada para você. Isso daí, assim, eles dominam isso. Então, se você for numa loja de um departamento de construção, chega no setor de iluminação e fala, preciso de uma luz de 15 watts, de 3.500 a 4.000 graus Kelvin. Ele vai te dar essa lâmpada e você vai para casa feliz da vida, porque você não vai ter esse tipo de lâmpada amarelada, não. Última coisa para falar da iluminação, a questão de brilho. Cara, alguém aqui usa, por exemplo, vocês usam material, por exemplo, vidro, material de inox, vocês usam alguns utensílios desse tipo para fotografar? Tipo, na hora de você estar fotografando, tem vidro, tem inox, tem algum outro acessório tipo de prata. Vocês usam coisas que dão reflexo? Assim, não é errado, tá? Eu sempre dou prioridade para utensílios do meu acervo para peças que não dão reflexo. Por exemplo, madeira. Cara, madeira não dá reflexo. Você pegar ela aqui, ó, ela brilha, mas ela não chega a refletir muito. Quem usa vidro inox não está errado, mas vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque são peças que brilham, e brilham com intensidade. Então, por exemplo, você pega essa tampinha, ó, tá vendo? Ela recebe brilhos muito intensos, tá vendo? Ó, tá brilhando muito desse lado, tá brilhando menos desse, e dependendo da intensidade da luz, isso daqui pode brilhar num tanto que compromete a minha foto. Então, a minha dica é sempre você ir mudando ou a posição do seu cenário ou mudando a posição da sua câmera, que aí o brilho vai mudando de lado. É só você ver essa tampinha, se eu vou girando ela, tá vendo? Ó, repara nesse brilho aqui. Se eu começo a girar, ele vai mudando de lugar. E a gente tem que achar o ponto que fique assim, nunca vai sumir 100%, mas você tem que achar um ponto que não brilhe em excesso. Porque se brilhar muito, você perde informação e você não consegue editar isso, entendeu? Então, assim, você pode usar, mas tem que controlar bem. Então, usa a iluminação para reduzir isso. Você pode continuar usando vidro, você pode continuar usando inox se você quiser, se você fizer questão disso. Mas é importante você saber que a luz, assim, a posição da luz vai mudar toda a questão de reflexo de brilhos do seu utensílio. Beleza? A quarta dica, cara, essa daqui é uma dica também de cuidado. Eu não sei se... Cara, quem aqui costuma usar o zoom do celular para tirar uma foto? Vocês usam o zoom, assim, por exemplo, tô com a comida aqui, eu tô com preguiça de fazer assim com o meu celular, aí eu dou um zoom. Alguém faz isso? Pessoal, não usa o zoom do celular, e eu vou explicar o porquê não usar o zoom do celular. Primeira coisa, quando a gente tira foto de comida, a nossa distância é tipo daqui para a mesa. A gente está mais ou menos isso aqui, não é que assim, puxa, deixa eu tirar a foto do portão ali. Tá longe, deixa eu caminhar até o portão. Não, é tudo muito próximo. Então, assim, evita ter essa preguiça de não chegar mais perto e não ajustar assim e dar o zoom. Porque o zoom, você perde muita qualidade da sua foto, muita real, assim, é impressionante como perde qualidade. O zoom no celular é um zoom digital, é diferente de você pegar uma câmera profissional, por exemplo, e você rodar ela e dar aquele zoom óptico de uma lente. Aquilo lá não perde qualidade, a lente foi preparada, ela foi desenvolvida para ter esse recurso do zoom ou não. Tem lente fixa, tem lente com zoom. Se você usa no celular, é um zoom digital. O zoom digital,
ele aproxima de uma forma assim, ele vai, é como se ele fosse improvisando para tentar te ajudar, mas não funciona, ele fica todo pixelado, ele perde definição, ele fica com uma coisa esquisita, e a gente perde a nossa qualidade da imagem. E aí chega na hora de editar, se você quiser editar a foto de alguma forma, você, qualquer zoom a mais que você dá nela na hora da edição, ela está com uma qualidade baixa. Então, evitem usar o zoom, porque não fica bom, real, sim, evita mesmo. Então, a minha sugestão é que você sempre defina a distância da tua foto, depois de definir, você compõe o cenário da forma que ela tem que ficar, aí você tira a foto. Se precisar de um zoom, faz depois na edição, tá? É melhor você fazer depois, na hora de editar a foto, do que fazer o zoom digital no celular. Então, a quinta dica é essa: zoom, jamais, não usa. Inclusive, tem pessoas que se gabam, por exemplo, nossa, comprei o Samsung eu consigo dar o zoom, porque chego lá, eu vejo o letreiro do prédio, eu vejo a estrela cadente. Cara, nada contra, mas para quem tira foto de comida, não importa o zoom. Então, assim, se você pensa em comprar um aparelho, um celular para tirar foto, não escolha de acordo, esse tem o zoom, aquele não tem. Tipo, dane-se o zoom do seu aparelho. É sério, dane-se. É melhor, hoje em dia, vários aparelhos têm uma, duas, três, tem aparelhos, acho que tem aparelhos com 6 câmeras. Agora, cada uma vem com uma distância diferente, ela já vem com um tipo de ângulo de lente, de formato diferente. Então, umas são mais próximas, umas mais abertas. Então, é como se fosse esse zoom, sem você precisar dar aquela esticada na tela, aquela pinçada na tela, para conseguir chegar mais cedo. E bônus, cara, preparei uma dica bônus antes da gente começar a falar de aplicativo para valer aqui. Alguém chuta qual que é essa dica bônus para a gente finalizar? Enquanto vocês chutam, eu vou recapitular aqui as dicas que a gente viu. Primeira dica, prepare o seu celular. Você vai ajustar todas as configurações para ter o melhor rendimento possível que o seu celular que você tem hoje pode te entregar. A gente vai ajustar os ajustes de fábrica. Segundo, o foco. Os cuidados que a gente precisa ter de limpar a lente, de selecionar o foco no lugar certo e de compor o cenário de uma forma que a gente consiga criar efeitos de desfoque na nossa câmera de forma proposital e sem usar aplicativos. Terceira coisa, luz. Vocês aprenderam uma série de dicas do que fazer e o que não fazer para você ter o melhor resultado de luz nas suas fotos. A quarta dica é você não usar o zoom do seu celular de forma alguma. E a dica bônus, deixa eu ver, textura com certeza, mas eu estou falando de o que a gente vai usar no seu celular. Contraste, textura, cor, cara, tudo isso daí é o nosso mantra, né? Cor, textura e contraste. Cor, textura e contraste. Esse é o nosso mantra, a galera tá ligada. Cara, a dica bônus é não use filtros do Instagram. Eu vou falar que eu vou me sentir ofendido se alguém usar filtros do Instagram, a não ser que você tenha acabado de chegar aqui, aí tudo bem, tá perdoado. Mas, pessoal, não usem filtro do Instagram. A paisagem pode usar, se você for tirar uma selfie, pode usar. Agora, se você for fotografar um bolo, não usa um filtro pronto do Instagram. É sério, o filtro pronto do Instagram, ele não foi feito para comida. E muita gente usa, sua foto vai ficar com a cara das outras pessoas, você vai dar aquele efeito que deixa a foto desbotada, que todo mundo faz, você vai dar um contraste a mais, que todo mundo faz, você não vai ter uma foto autoral sua, sempre vai ter o dedinho do Instagram, que milhões de pessoas têm. Só no Brasil, 70 milhões de pessoas podem usar esse recurso nas fotos, ou seja, fica tudo com a mesma cara. Então, eu falo e repito 1000 vezes, use o aplicativo Lightroom para editar as suas fotos. Cara, faz 5 anos que o Instagram tem exatamente os mesmos filtros. Então, é isso, vocês não usem e vocês vão aprender a editar suas fotos criando os efeitos que vocês precisam. O Lightroom não precisa pagar, tá, pessoal? O Lightroom é um aplicativo gratuito, ele tem a versão paga dele, mas para você usar ele no celular, o Lightroom Mobile, ele tem uma versão gratuita. O pago você usa no computador ou você libera mais recursos na versão do Lightroom no celular.
O Lightroom é melhor, não é melhor ou pior. Eu uso o Lightroom, recomendo, e assim, 99% dos fotógrafos, profissionais inclusive, usam o aplicativo Lightroom para editar fotos. Snapseed é um outro aplicativo também de editar fotos, ele é legal, mas ele chega uma hora que assim, ele perde para o Lightroom, questão de organização, em questão de você poder criar um filtro dentro do Lightroom e usar ele várias vezes, você poder compartilhar o seu filtro com outras pessoas, assim como eu compartilho os meus com os meus alunos, eu dei 10 filtros para eles que eu uso nas minhas fotos. E por que não usar o filtro pronto? É o que eu falei, tem filtros que foi feito para, por exemplo, tirar uma foto do pôr do sol e deixar mais bonito. Tem filtro que foi feito para você tirar uma selfie e ele tirar as rugas da tua cara. Tem filtro que foi feito para você tirar uma selfie e ficar mais bronzeado, ficar às vezes com a bochechinha vermelha, que muita gente gosta. Só que não necessariamente um filtro desse, se você vai tirar foto, por exemplo, de um cheeseburger, ele vai funcionar. Não necessariamente um filtro desse, você tirar foto de um bolo e ele vai valorizar a textura. E é isso que a gente faz em edição de foto de comida. Você abrindo um aplicativo de edição, você deve olhar e deve falar, puta, quanta coisa, ferrou, não vou conseguir usar tudo isso. A boa notícia é que a gente precisa usar poucos recursos, a gente não usa tudo que o Lightroom disponibiliza. Por quê? Porque é um aplicativo de tratar muitos tipos de foto. Foto de pessoas, paisagens, objetos, e a gente trata de comida. Então a gente vai usar aqueles recursos específicos para tratar a foto de comida. Recurso para deixar o bolo mais fofinho, para deixar a batata frita mais crocante, para deixar um cheeseburger mais suculento, para deixar aquele queijo cremoso da pizza, e por aí vai. Agora vamos falar de aplicativo. Eu tenho alguns aplicativos queridinhos meus aqui. O primeiro deles é o InShot. O InShot, o que eu gosto dele? Ele é um aplicativo simples de mexer, com muitos recursos. Mas se você quiser fazer o básico, que é cortar o seu vídeo, você consegue de uma maneira simples. O que eu não gosto no InShot, mas também não é assim, puta, ferrou, não vou baixar o InShot. O InShot, sempre quando você finaliza o seu vídeo, você exporta ele vem com uma marca d'água. Porém, ele não é um aplicativo caro. Se não me engano, custa 40 e poucos reais o ano do aplicativo. Se você dividir isso por meses e você costumar sempre tá editando os seus vídeos, compensa. Então, não é um aplicativo muito caro, tem a versão gratuita, mas a versão gratuita vai vir sempre com marca d'água. Acho que num começo, para você aprender, usa a gratuita e vê se você gosta. O Videolip, ele tem um pouco mais de recursos, tipo efeitos especiais, transições bonitas. Você consegue fazer um vídeo mais sofisticado nele, mas são recursos assim que demandam um pouco mais de habilidade. Você consegue, por exemplo, fazer aqueles vídeos de TikTok, sabe? Que você conversa com você mesmo, você enfia a mão aqui embaixo, sai lá atrás, mas isso requer um pouco de habilidade de edição. Então não vai sonhando que você vai baixar um aplicativo que faz isso e sai fazendo. Android também tem, então não tem para alguns modelos, mas para alguns Androids já tem. Um outro que eu acho legal é esse que chama Premiere Rush. É da mesma marca que o Lightroom, é do mesmo desenvolvedor. E o que eu acho legal nesse para quem está começando agora? Ele tem muito pouco recurso, mas ele consegue fazer tudo de uma forma muito simples e muito fácil de mexer. Se você está tendo um primeiro contato em editar vídeos, começando agora nessa parada, é uma opção boa. Por que eu estou falando isso? Se você abrir, por exemplo, um InShot, ou se você abrir um Videolip, você tem muitos botões, porque você pode fazer muita coisa, apesar de você usar basicamente os mesmos. No Premiere Rush, não. Ele não tem muitos recursos, então você vai encontrar poucos botões dentro dele. E são os botões de cortar um vídeo, de mudar uma cena, de colocar uma transição, de escrever um título, tudo isso de uma forma fácil. Então, para quem está começando, o Premiere Rush é legal mesmo. Outro que eu gosto, na verdade, hoje tem sido o meu queridinho, é o que eu mais gosto de editar meus vídeos, é sério. Eu baixei ele há pouco tempo, esse é de graça mesmo, real. Eu até fui ver, puta, cadê a versão paga dele? Não tem? Cara, não tem. É o CapCut. Cara, o CapCut é animal. Você consegue colocar essas transições de efeito especial, ele tem muitos efeitos especiais, assim, de sons também, efeitos sonoros, que eu acho que é uma das grandes diferenças que a gente tem em Reels,
é poder colocar efeitos sonoros. O efeito especial, ele tem o poder de transformar a experiência audiovisual da pessoa que está assistindo. CapCut, finalizando o nosso conteúdo de vídeo. E agora vamos falar de foto. Foto, a gente tem um aplicativo do Lightroom, que é esse bonitão aqui, ó, LR, geralmente é o que eu uso. E a gente tem o outro, que é aquele da folhinha, que é o Snapseed. O Snapseed também é um legal, é gratuito, todo mundo pode usar. Porém, o Snapseed tem uma coisa que, para mim, eu não vejo vantagem, porque chega um momento, quando a gente começa a tirar fotos de comida, tirar foto, a gente quer organização. E o Snapseed deixa tudo meio bagunçado. No Lightroom, você pode criar pastas, você pode criar seções diferentes, pode dividir tudo por categoria de tipos de comida, você se organiza tudo, você se organiza inteiro, você consegue modelar todo o aplicativo e se organizar. Isso é muito bom, porque toda hora o seu conteúdo está na ponta da mão, assim, você fala, puxa, Dia das Mulheres, quero fazer uma homenagem, deixa eu pegar receitas, você já tem o conceito. Puxa, domingão, dia de uma receita reconfortante, deixa eu ir na seção panquecas, escolher uma foto bonita e passar uma receita. Deixa eu pegar referências de doces, de fotos que eu criei para mandar para um portfólio, mandar isso para um cliente visualizar. E aí, de repente, o cliente vai lá e, pum, tá tudo na mão. É rápido, é fácil. Então, é legal essa questão do Lightroom. E outra, o Lightroom, se você resolve, mais para frente você imagina, comecei a tirar foto de comida, cara, isso não tá me dando dinheiro, cara, isso daqui levantou meu negócio, puta, essa parada é boa, funciona. Qual que é a grande sacada do Lightroom? A partir do momento que você assinar o Lightroom, sei lá quanto que é por mês, você vai ganhar uma nuvem de dados da Adobe para você armazenar suas fotos na nuvem e nunca perder e poder liberar espaço no seu celular. E você também ganha a possibilidade de usar o Lightroom no seu computador. Ou seja, as mesmas fotos que você tem no celular, que você organiza aqui, vai estar tudo no computador. Ou o que você organizar no computador vai estar no celular também. Então, essa é uma vantagem do Lightroom. Por isso que eu falei, num primeiro momento, ele e o Snapseed podem parecer a mesma coisa. Mas depois de um tempo, o Lightroom ele começa a deslanchar na frente. A partir da hora que você aprende realmente a editar, ele vai sair na frente. Por que eu aviso antes isso? Porque eu comecei com o Snapseed. Saí quando eu mudei para o Lightroom, toda a minha biblioteca de fotos estava no Snapseed. E toda hora eu falava, nossa, foto tal, puta, deixa eu abrir o outro aplicativo, exportar para o Lightroom e usar. Se eu tivesse desde o começo usado o Lightroom, já estaria tudo pronto e organizado. Então isso é importante. E agora só dar um tapinha rápido, vamos falar de stories. Cara, para fazer stories tem muita coisa real. Eu até anotei uns, por sorte, eu tenho uns aqui já anotados na ponta da língua e vocês podem anotar um por um para vocês testarem. São gratuitos, deixa eu pegar aqui. O primeiro deles se chama Foco Design. O que você faz com ele? Você faz uns vídeos muito loucos. É só você abrir o foco, você adicionar suas mídias, as suas fotos, os seus vídeos, e ele tem várias edições pré-prontas. Você importa o seu vídeo e a sua foto para dentro do aplicativo e ele mesmo edita e coloca a música. Faz as transições, anima tudo e é muito legal. Uma dica para todos os aplicativos que eu vou mostrar. Quando você abrir os aplicativos, logo já vai aparecer uma mensagem assim, pá. Em inglês, que eu sei que muita gente aqui não domina, muita gente não sabe o que ele está falando. Tem, para você continuar, paga $9,90 por mês, ou você paga $21 para ter por ano inteiro. Aí você fala, nossa, mas eu não queria pagar. E se você apertar esse botãozão, continue, ou seja, você já vai pagar. Aí você vai falar, nossa, Beto, mas você falou que é gratuito, é caro. Não. Se você prestar atenção, aqui em cima tem um xizinho. Você clica nesse xizinho e pronto. Você está no aplicativo, usa ele, a versão gratuita, vê se você gosta e se vale você pagar ele para tirar a marca d'água do aplicativo. Então, geralmente, todos os aplicativos de criação têm essa pegadinha. Eu vou abrir mais um aqui, por exemplo. O Enlight. Opa, já aparece aqui, de novo. Olha, quer pagar? Aí vai lá o tonto, aperta logo no botão que está lá, está roxo, cintilante aqui embaixo, piscando, você fala, nossa, é aqui, deixa eu continuar. Aí você vai clicar e vai pagar. Cara, todos são assim, e se você vacilar, você ganha uma assinatura de cara sem nem perceber.
Então presta atenção sempre quando você abrir um aplicativo de criação. Outro de stories legal chama InStories. É uma mistura de stories com Instagram. InStories. Patternator. Cara, Patternator é legal. O Patternator, você vai selecionar uma foto, aí você recorta a foto, assim, por exemplo, que você quer. Se for o cachorro, você consegue literalmente cortar a foto. Ó, era uma foto aqui, aí ele põe um mosaico. Isso daqui você consegue animar de várias formas diferentes. E isso vira um stories animado. Isso é legal, às vezes, você colocar a caixinha de perguntas. Tem uma brincadeira, que é um hack de engajamento que eu faço, que é colocar, quem já viu nos meus stories, que eu faço um mosaico do botão de sim ou não, e falo para as pessoas acertarem qual que é o botão verdadeiro. Então tem 30 botões, e eu falo, clique no verdadeiro. Por que isso é um hack de engajamento? Porque quanto mais toques você tem no seu stories, mais o Instagram entende que as pessoas estão interagindo com aquilo. Então, esse desafio que eu faço, encontre o botão verdadeiro, faz as pessoas ficarem clicando que nem loucas no vídeo, no Stories, tentando achar o botão verdadeiro. Então, um Stories que tem geralmente 10 mil cliques, passa a ter tipo 30, 40 mil cliques. Por quê? Porque as pessoas tentam achar o botão verdadeiro de uma brincadeira. Então, isso gera engajamento. Isso é um hack, é um truque de engajamento para Instagram. Então, você pode fazer também através do Patternator. Qual outro que tem? Canva. Cara, o site do Canva é legal. Canva.com. Canva.com. Usa o Canva primeiramente no computador e depois você vai para o celular. O Canva mudou minha vida. Por quê? Porque ele é praticamente um designer ambulante. Cara, é como se você tivesse contratado uma pessoa para a tua equipe. Ele faz tudo muito rápido, você faz artes incríveis, mesmo sem ter habilidade nenhuma, mesmo sem ser formado em design, o Canva é incrível, é sério. Para fazer stories, para fazer post carrossel, para fazer... Cara, enfim, para fazer até GIF para os seus stories, dá para fazer no Canva também. Cara, o Canva é muito bom, é sério. O Canva ele chegou para acabar com o Photoshop, para acabar com o Illustrator, para acabar com o InDesign, para acabar com tudo. Cara, você faz e-book, você faz site, você faz GIF animado, você faz vídeo. Cara, você faz tudo no Canva. PixArt. Cara, PixArt é um que serve para você dar um talento nas suas fotos ou serve para você criar um stories bonitão, descolado. PixArt ele é legal também, você tem que tomar o cuidado de não pagar logo de cara, não se emocionar no primeiro momento, logo com o PixArt. A diferença do PixArt, o gratuito e o pago, é que você vai ter a marca d'água do PixArt e alguns recursos, algumas artes são liberadas só para as pessoas assinantes do aplicativo, mas já tem muita coisa legal para você usar dentro, assim como o Prequel. Prequel também é legal. Mojo também é outro legal. Mojo. Todos têm a versão paga e a versão gratuita. Todos. Mas sempre quando você abrir, vai ter a opção do xizinho para você não pagar. E usar a versão gratuita para ver se você gosta, para ver se vale a pena investir naquele produto para poder criar mais artes. Eu pago alguns aplicativos que para mim são úteis. Por exemplo, o Canva versão Premium. Eu pago. Por quê? Porque eu uso muito. Eu uso todo dia. Eu uso para fazer thumb de YouTube, eu uso para fazer aviso dentro da comunidade de alunos, eu uso para fazer capa de todos os meus vídeos do Instagram, eu uso para fazer posts carrossel, eu uso para fazer sticker de stories, eu uso para fazer GIF animado, eu uso para fazer vídeo de encerramento dos meus vídeos de lançamento. Cara, eu uso para muita coisa. Então eu falei, vou pagar. Eu acho até justo eu pagar de tanto que eu uso isso. E ele traz retorno para mim. Então eu investi no Canva. Outro que eu pago é o Lightroom. Apesar de eu só ensinar recursos gratuitos no Lightroom, eu pago por conta de ter a nuvem, de ter o pacote da Adobe, de ter... Enfim, também é um aplicativo que eu uso diariamente e gosto de ter ele no computador. Então, eu acabei pagando por isso. O recurso Realce do Lightroom é usado com qual intuito? Com o intuito de... Cara, realce. O realce é você realçar, geralmente o realce está falando de luz. No Lightroom, o realce é relacionado com luz. Então você tem, por exemplo, imagina que você tira uma foto, você está com um brilho muito excessivo nessa foto. Se você reduz o realce, você reduz só esse brilho, mantendo a iluminação igual no restante da imagem.
Então, o ajuste realce ele tem a capacidade de reduzir os brilhos excessivos da sua imagem ou aumentar, se for o caso. Para isso que serve. Pessoal, obrigado pela audiência de todos e até a próxima.